O assunto é você, hoje um assunto muito interessante, muito importante, né? Violência contra idosos. O Ministério dos Direitos Humanos registrou um alto número de violência contra idosos, cerca de 33 mil casos com pessoas maiores de 60 anos. Infelizmente, é comum a gente ver alguns casos de violência cada vez mais noticiados. E para falarmos sobre este crime, nós convidamos o advogado Dr. Marcos Gomes. Dr. Marcos, seja bem-vindo à Rádio Aparecida, bom dia. Bem-vindo, ótimo dia, tudo jóia? Tudo, graças a Deus. Dr. Marcos, o tema é meio triste da gente falar, mas a gente tem que falar, né? Só é considerado crime quando acontece a agressão física ou não? Então, existe vários tipos de agressão, né? A agressão, ela é tanto na parte física quanto na parte psicológica, né? O idoso, ele é uma pessoa considerada vulnerável. Então, ele teve aí pelo legislador um tratamento diferenciado, onde ele começou a ter alguma atenção especial, haja visto que ele está no momento da vida que ele está um pouco mais frágil, que ele tem algumas necessidades que acabam sendo minoradas, né, pela grande maioria, e isso trouxe algumas alterações legislativas que operam a nossa legislação de uma forma mais agressiva para aquelas pessoas que realmente tentarem lesar um idoso, né? Sim, e quais os crimes mais comuns contra os idosos? Por incrível que pareça, o Estatuto do Idoso, ele tem um artigo, que é o artigo 98, que ele destaca o seguinte, que foi até objeto de muita discussão na criação da legislação, mas esse é um artigo até muito doloroso, muito difícil de lidar e falar, mas Sim. que é muito comum, que é o abandono de idosos em hospitais, casas de saúde e entidades de longa permanência. Sim. É um absurdo isso na nossa legislação, haja vista que se você cometer um crime deste em países de primeiro mundo, eu vou dar um exemplo aqui, ao Japão, você tem uma punição imoral, seria como se você tivesse, para você ter uma comparação, abandonar um idoso num país de primeiro mundo, assim, no Japão, é tão imoral como se você quisesse ter um relacionamento afetivo com a sua filha, com uma pessoa, para você ter a noção de quão horrível eles tratam esse comportamento. Aqui no Brasil, infelizmente, é um hábito um pouco padrão, você deixar a sua família à mercê, né? Sim, infelizmente. Às vezes com um pano de fundo que você está ocupado no trabalho, ou que você não conseguiria assumir as despesas que são um pouco maiores, Sim. E aí você pode se valer de algumas assistências. Sim. Só que essas assistências, elas são compartilhadas, né? A família, ela precisa dar uma atenção, um suporte a esse idoso, por mais que ele esteja internado, seja numa clínica, seja num hospital, seja numa casa de idosos, né? E se ele for lá abandonado, inclusive existe uma pena de detenção de 6 meses a 3 anos e multa, para você ter uma noção como a legislação ela se tornou um pouco mais agressiva essa conduta que ela é moralmente duvidosa, né? Que é o abandonar o idoso. A maior parte desses crimes são cometidos por pessoas mais próximas, então, não é isso, doutor? Sim, com certeza. Agora, muitas vezes os responsáveis por algum idoso, eles acabam se aproveitando, né, apropriando da pensão e também de outros benefícios, e essa prática também é considerada crime? A apropriação de uma receita, de um provento, né, de um idoso, ela é algo que tem que ser visto com muita atenção. Já visto que nós estamos aqui trabalhando com idoso na questão mais geral dos coisas, né? Nós temos idosos desde com apenas faculdades mentais e locomotoras até idosos que não possuem nenhuma faculdade mental e nenhuma faculdade locomotora. Sim. Já visto que existem doenças degenerativas que são mais comuns de aparecer no final da vida e que vão inflexibilizando a atuação autônoma desse idoso. Sim. Então, o que acontece é que os parentes mais próximos, né, assumem a gestão da vida financeira e a gestão da vida particular dessa pessoa. Sim. O que existe aí é uma recomendação para que não haja qualquer crime análogo, né, qualquer situação de dilapidação de herança, que já é um problema civil e não criminal. Tudo isso tem que ser muito bem
constado e registrado através de uma atuação que as pessoas deixam para fazer de última hora ou até deixam até de fazer por achar desnecessário, que é a conciliação financeira. Sim. Então, você ter um livro separado, você ter um caderno separado onde você vai registrar, grampear, anexar todos aqueles comprovantes e notas de despesa que você tem com aquela pessoa, para que eventualmente o seu irmão ou um primo seu ou alguém que entenda que você não está fazendo uma gestão responsável desse recurso, amanhã demandando judicialmente, ou até mesmo o Ministério Público entendendo isso, né, você tenha como comprovar que você fez gastos coerentes, idôneos e razoáveis. Sim. Rapidamente, pergunta que eu acho que é interessante, muitos parentes que cuidam dos idosos, eles pressionam, fazem chantagem, né, para que esses idosos façam um empréstimo bancário por conta um desconto em folha, também como se fosse ali para poder ajudar. Isso é crime? Na verdade, assim, toda prática de algo que a pessoa não está de livre e espontânea vontade disposta a fazer é um crime. Sim. Agora, o que eu gostaria de trazer para vocês e todos os ouvintes é que se você faz isso hoje com um idoso, isso tem gravames, ou seja, você sobe uma pena, você deixa a situação um pouco mais severa do que você teria no caso de fazer uma extorsão com uma pessoa que estaria aí abaixo do limite de idade. Sim. Agora, infelizmente, muitos sofrem esses abusos e, claro, a principal preocupação que a gente tem, a gente que pensa nesse caso, é o cuidado melhor com os idosos. Existe alguma lei que vá defender nesse caso para que a gente possa encerrar o nosso bate-papo aqui, ô Marcos? Opa, com certeza. Existe o Estatuto do Idoso, ele é a lei que faz todo esse regulamento, ele tem parágrafos específicos sobre cada um dos temas. Sim. Né? Vamos dar um exemplo aqui de temas que são muito importantes. Por exemplo, uma lesão corporal contra um idoso, né? Que eventualmente o cuidador que não tem uma paciência e trata mal e bate, que infelizmente também é um outro caso, que seria uma pena aí de 1 a 4 anos, ela pode inclusive ser aumentada de 4 a 12 anos, principalmente se aquilo ali resultar de alguma complicação que vai gerar a morte do indivíduo. Por quê? Veja bem, se eu dou uma medicação errada ou de forma descuidada, se eu sou responsável por aquilo, né, ou de cuidar dele e acabo fazendo uma lesão corporal que vai, como o idoso é muito frágil, né, que vai gerar uma complicação e um resultado de morte, aquilo ali pode ter uma penalidade altíssima. Sim. Então, todos esses detalhes, toda essa função criminal, ela foi pensada com muito carinho para proteger realmente o idoso. E esse estatuto, com mais de 100 artigos ali, fez isso de forma bem específica e individualizada. Certo. Bom, doutor Marcos, nosso tempo é curtinho, eu quero agradecer a participação do senhor conosco aqui. Muito obrigado por... Muito obrigado. Qualquer dúvida, estamos aí para contatos, né? Sim. Gostaria de deixar a disponibilidade no Instagram, @dr.marcos.gomes. Então, qualquer um quiser bater um papo acerca do assunto, pode ficar à vontade. Tá bom? Certo. Doutor Marcos, obrigado mais uma vez. Bom dia para você. Obrigado, um grande abraço. Até mais, tchau. Tchau. Nós conversamos com o Marcos Gomes, advogado, falando sobre violência contra o idoso, né?